Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é João Andrade, eu sou gerente de educação aqui de Inhotim. E a gente agora vai para a segunda parte desse dia de Transmutar, como a Gleice contou um pouco. Eu vou falar brevemente para quem não estava na primeira parte do dia. O Transmutar é um guarda-chuva de ações que envolvem diversas áreas do museu: educação, curadoria artística, música e natureza, para pensar programas públicos que convidam os públicos que vêm ao museu a pensar questões importantes para o tempo de hoje. A gente, dentro desse guarda-chuva, tem um programa O Que É, que daqui a pouco eu vou fazer um convite para vocês. A gente teve a Semana do Meio Ambiente no começo do ano. Agora, na Primavera de Museus, temos o Seminário Internacional Transmutar. E em outubro, para fechar esse ciclo de ações transmutantes, a gente tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, para a qual vocês já estão convidados e convidadas e convidados, tá? Hoje de manhã a gente começou o dia com uma conferência na Galeria Psicoativa Tunga. Foi um momento de já abrir esse dia com muitas questões provocativas que nos convidam a pensar a forma como a gente vive o futuro, vive o presente e pensa possíveis futuros juntos, juntos e juntas. E a gente continua agora nessa segunda parte do dia, nessa sessão que a gente chamou de diálogos, que são momentos em que a gente compartilha com vocês, a partir dos projetos dos nossos convidados e convidadas, projetos para pensar novas formas de habitar o mundo hoje. E aí, para poder conduzir e produzir essa conversa hoje, a gente tem 3 convidados incríveis, e eu vou ler a mini bio deles rapidamente para vocês. A gente chamou a Gabriela de Matos, que é arquiteta, urbanista e pesquisadora, co-curadora do Pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza de 2023, onde ganhou o Leão de Ouro para melhor participação nacional. É graduada em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Minas, especializou-se em Sustentabilidade e Gestão do Ambiente Construído pela UFMG e é mestre em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades pelo Núcleo de Estudos das Diversidades, da USP. Junto com ela, a gente tem o Paulo Tavares, que é arquiteto, autor e educador, trabalha com arquitetura, culturas visuais e advocacia, opera através de múltiplas mídias os projetos apresentados em várias exposições e publicações, incluindo a Trienal de Arquitetura de Oslo. É autor de vários livros que questionam os legados coloniais da modernidade, incluindo Deshabitar, Lúcio Costa era racista, Direitos não humanos, e também atuou no projeto curatorial Terra, em colaboração com Gabriela, na Bienal de Veneza de 2023. Para poder mediar essa conversa e provocar as perguntas, entre outras coisas, a gente convidou a Luciana Oliveira, que é pesquisadora, extensionista e professora associada do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Federal de Minas Gerais. Trabalha desde 2012 na Terroca Gravity e PIPIGere, retomada do povo Kaiowá em Mato Grosso do Sul, e em projetos compartilhados de produção e distribuição cinematográfica, audiovisual, editorial e em ambientes digitais. Resumi um pouquinho, tá? A gente agora vai ter esse diálogo aqui no Viveiro. Já quero convidar vocês para continuar com a gente às 16 horas. A gente tem uma situação artística no Jequitibá, que é logo aqui atrás. E também queria aproveitar para a gente continuar nesse ciclo Transmutar, para convidar vocês a colocar na agenda de vocês a próxima edição do Que É, em que a gente vai perguntar o que é uma planta, no dia 20 de outubro, mês que vem. Esperamos vocês aqui para ouvir Emanuele Cotia, Josiane Santos e outros convidados para poder pautar esse tema que está dentro desse ciclo, né, de ações interáreas que a gente está realizando com muito prazer, muita dedicação e muito trabalho, e muita intencionalidade de provocar essas discussões e criar em Inhotim um espaço de produção de conhecimento a partir desses convites e encontros que a gente proporciona, tá? Boa conversa, vou passar agora a palavra para você e daqui a pouco a gente abre para perguntas também. Obrigado, gente.
Licença, então, Paulo e Gabi, para começar. Eu queria começar imitando um gesto de vocês. Eu trouxe aqui um punhado de terra, lá dos Guarani Kaiowá. Os Guarani Kaiowá estão, né, há um bom tempo morrendo no Brasil, sendo assassinados. Só no mês de setembro foram 2 jovens, de quem eu menciono os nomes, Nery Guarani Kaiowá e Fred Souza, com, respectivamente, 23 e 15 anos, que foram assassinados nessa guerra pela terra. E é a terra que eu espero que nos aterre, como vocês dizem, que ela seja sacudimento e que ela seja evocadora de uma boa conversa aqui para nós, e de uma conversa que reverbere em mais arquitetura, que advogue, né, tantas transformações e transmutações que nós precisamos vivenciar ainda no nosso país, que é um país maravilhoso, mas, né, permeado por diferenças que são lidas e transformadas em desigualdades. E aí, antes de passar a palavra a vocês, que vão, né, apresentar esse projeto maravilhoso, que é o Terra, né, eu queria pedir licença também para ler um trechinho de um livro chamado Por Terra e Território. É um livro do Joelson Ferreira, né, que é uma liderança, uma ex-liderança do MST. Ele lidera hoje o acampamento Terra Vista, no sul da Bahia, junto com sua companheira, Solange Brito, e junto com toda uma comunidade tentando construir esse comum, né, que é tão custoso, principalmente um comum que quer habitar o mundo respeitando as diferenças. O mestre Joelson foi professor na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu trabalho, né, onde a gente tem um programa estável de formação transversal em saberes tradicionais. E o mestre Joelson também se tornou doutor, por notório saber, em arquitetura. Então, ele é um colega de vocês. Estou trazendo aqui a palavra de um colega para a gente começar. E ele costuma dizer que ele é um arquiteto de sonho. Ele é um arquiteto de utopias, um arquiteto de heterotopias, né? E construir isso, a gente sabe muito bem que é trabalho, né? É muito trabalho e muita força da imaginação também. Mestre Joelson, doutor Joelson, doutor em arquitetura, nos diz assim: os povos originários falam Mãe Terra, Pachamama para os povos andinos. Por muitas razões, aprendemos que, sendo uma mãe, não devemos dividi-la, dando a cabeça para um filho, o estômago para outro e um pé para outro. Ela só existe em sua unidade e em sua unicidade. E é por isso que passamos de uma luta para obter um pedaço de terra para a concepção de lutar para construir um território. Porque uma coisa é você ter um lote de 10 hectares de terra. Outra coisa é você viver em um território com matas, lajedos, rios, lagos. Quando pensamos território, não estamos falando de um quadrado ou de uma demarcação com determinado aspecto. Estamos falando de um lugar cheio de símbolos de pertencimento, alicerçados na abundância da vida. É o que chamamos de para além da cerca. Então, não basta que alguém conceda terra, como hoje fazem, mediante a distribuição de títulos individuais, que depois serão comprados pelo agronegócio, para depois essa terra se converter em máquina de destruição de vidas. O que queremos são territórios, lugares com vida, com comunidade, onde rios, matas, animais, poços, nascentes, tudo possa ser respeitado e cuidado. Se continuarmos a lutar a partir das cercas, elas seguirão nos separando, nos dividindo. São elas que permitem que alguém degrade o rio em um canto e que as demais pessoas que não o fazem sejam impactadas pela destruição desse mesmo rio em outro lugar. Então, com essas palavras sábias de um colega, né, de vocês, eu acho que agora a gente gostaria de escutar, né, vocês que trazem toda essa inspiração, né, de mostrar que a coabitação dos mundos é possível
inclusive no campo da arquitetura, né, que é um campo dividido pelas diversas formas de interseccionalidade, né, raciais, de gênero, de sexualidade e, principalmente, de território. Né? Então, por isso eu trouxe essa palavra e vamos escutar vocês e depois abrir aqui a nossa conversa. Eu tenho muitas perguntas, mas prometo que vou me conter para que todo mundo possa se colocar e a gente fazer uma roda de conversa bem legal. Bom, primeiro, muito obrigada por essa introdução maravilhosa, Luciana. Obrigada, Inhotim, pelo convite. A mim e ao Paulo, a gente está muito feliz de pousar com esse trabalho aqui, né, em terras mineiras, minhas terras também. Estou muito feliz de poder compartilhar esse trabalho no território de onde eu vim. Né? Eu sou do Vale do Rio Doce, de uma cidade chamada Governador Valadares. Cresci lá e vivi lá até os 17 anos, e depois vim para Belo Horizonte. Então, muito da minha formação em arquitetura, ela obviamente, não coloco ela só não localizo ela só na universidade onde eu estudei, mas nesse contexto da cidade de Belo Horizonte que me formou muito, né? Então, bom, vamos começar a falar de terra. Eu acho que, para começar, Terra foi, né, então, esse projeto de curadoria que eu e o Paulo criamos para o Pavilhão do Brasil na 18ª Bienal de Arquitetura de Veneza, no ano passado. Né? Já parece que tem um tempão, mas foi no ano passado. Bom, a gente recebeu um convite, né, só dar essa introdução, a gente recebeu um convite, eu e o Paulo, para apresentar essa proposta para uma seleção. A gente não se conhecia, né? A gente conheceu o trabalho um do outro e recebemos esse desafio aí de criar essa proposta juntos. A gente fez depois a gente pode contar melhor sobre isso, mas um grande processo de se conhecer, de conhecer as nossas pesquisas, né? E de entender o que a gente achava que era relevante para nós, para o Brasil, né? Para apresentar naquele território. Assim. Então, tinham uma vontade muito grande de construir algo que fizesse muito sentido para a gente aqui e que as pessoas pudessem perceber isso, obviamente, naquele contexto de Veneza, mas nunca foi um trabalho só para Veneza. Acho que isso é um ponto importante nesse trabalho. E aí, Terra vem um pouco de uma resposta à curadora da Bienal naquele momento, que era a Leslie Loco, e essa vontade que ela tinha de conhecer experiências nesses territórios afrodiaspóricos, né? Experiências que atravessavam, de alguma forma, ou que se colocavam para atravessar questões coloniais e que apresentavam soluções, ideias que nos dessem condição de criar outras formas de produzir arquitetura, outras formas de compreender a arquitetura. Né? Então, ela chamou essa curadoria de Laboratório do Futuro. E aí, eu e o Paulo, por conta das nossas experiências, né, e as nossas pesquisas, a gente achou que seria muito interessante apresentar essa confluência, né, de saberes afro-brasileiros e indígenas, como um grande acúmulo de conhecimento que a gente tem no nosso território e que é pouco trazido para a disciplina da arquitetura, ou pouco compreendido como uma produção de arquitetura mais expandida, digamos assim. Né? Tem uma forma de produzir arquitetura por essas comunidades que nós convidamos que não se encaixam somente nessa ideia pré-estabelecida do que é arquitetura. Né? E como a gente acaba viciando o nosso olhar para reconhecer o que é arquitetura, o que é cidade, etc. Né? Então, Terra vem desse início, né? Dessa vontade mesmo de pisar na nossa terra para poder entender, né, o que a gente estava colocando, ou enxergar o que a gente queria ver ali. Né? Quer complementar, amigo? E acho que, em paralelo com isso, né, além de... Primeiro, deixa eu agradecer, desculpa, gente. Agradecer o convite, agradecer estar todo mundo aqui, agradecer essa introdução linda. De estar presente com a Gabi de novo. Sempre muito massa poder estar junto contigo.
Acho que além dessa, acho que um dos trabalhos que a gente fez quando a gente foi convidado foi fazer um levantamento do que havia sido apresentado no pavilhão do Brasil, né? O que representava a arquitetura brasileira, o que tinha sido representado ali. E, de alguma maneira, não surpreendentemente, o que se vê é que, desde o ponto de vista da curadoria, como também do ponto de vista da participação, é basicamente um pavilhão branco e sudestino, né? Majoritariamente, né? Bom, então era uma questão de pensar a representatividade de um ponto de vista político, se a gente pudesse dizer assim, e o que aparece como arquitetura contemporânea, né, realizada dentro desse território chamado Brasil. A Gabi tem uma pesquisa muito extensa sobre a arquitetura afro-brasileira, arquiteturas diaspóricas. Eu tive o privilégio, a honra de poder trabalhar com vários povos originários, principalmente em aliança com a defesa dos territórios, defesa de seus direitos territoriais. E essas pesquisas, essas trajetórias se encontraram muito rapidamente, né? Surpreendentemente, porque eu e Gabriela, como o Gabi falou, a gente não se conhecia, e a gente só foi se conhecer em Veneza. O primeiro encontro ao vivo que a gente fez foi só em Veneza, mas, de alguma maneira, a gente já tinha se encontrado, né? Nessa vida ou talvez em outras, né? E ficou muito claro para a gente que essa era a questão, que a questão da terra era uma questão muito forte de trazer, mas não no sentido apenas, digamos assim, né, de apontar que ali no pavilhão havia uma falta de representatividade das matrizes indígenas e afro-brasileiras que compõem, né, digamos assim, a maioria do que é a cultura nacional, mas de identificar e mostrar aquilo como arquitetura contemporânea, né? Porque os saberes, os conhecimentos, as relações que esses povos têm com a terra, no nosso entender, apontam para o que é um possível futuro de uma arquitetura para reparar um mundo fraturado, né? Então, ao trazer dessas experiências, a gente identificava ali que ali havia uma contemporaneidade, digamos assim, inescapável para o pensamento contemporâneo da arquitetura. E então trouxemos essas experiências. Não sei se daria para a gente colocar alguma imagem. Pode passar. Pode passar. Essa apresentação que a gente tem são 2 horas de apresentação. E a gente falou, não vamos fazer 2 horas, vamos fazer um diálogo. Então, vai demorar para chegar na imagem certa, mas a gente vai chegar. Pode parar. Pode continuar um pouquinho. Mas para aqui. Vou só apresentar um pouquinho a galeria. Claro. Antes de apresentar essas experiências afro-indígenas, vamos dizer assim, o pavilhão brasileiro ele tem 2 salas, e a primeira sala a gente chamou de Decolonizando o Cânone, que era uma sala que buscava repensar o patrimônio moderno brasileiro, o patrimônio modernista brasileiro, principalmente a cidade de Brasília. Muda, por favor, a imagem. Aí. Vocês sabem que Brasília é uma cidade que todo mundo fala que ela é no desenho de um avião, né? Rumo ao progresso. Esse é o desenho original do Lúcio Costa. Mas, na verdade, ele é um desenho de uma cruz católica chanfrada no chão, que é uma espécie de atualização, ou, digamos assim, uma espécie de reenactment, se a gente for usar um termo da arte contemporânea, de um gesto colonial. Quem vai falar isso é o próprio Lúcio Costa. Ele fala: Brasília nasceu de um ato de quem toma posse de um território, né? Dá para baixar mais uma imagem, por favor? E nós mostramos algumas coisas dessa história, né? Dessa espécie de lastro entre a modernidade e a colonialidade brasileira. Mais uma. Trazendo, por exemplo, mapas que são também patrimônios. Esse é um mapa do Curti Nimon da Ju. Mais uma imagem, por favor. Que mostra que Brasília não era um território vazio. Toda a mitologia do modernismo é falar que aquilo era um deserto, mas, na verdade, aquilo é território de povos originários. E mais uma, por favor. A gente vê que era uma área habitada por diferentes culturas, diferentes línguas. Mais uma, por favor. Mais uma. E também que Brasília é um território negro, né? Brasília é o lugar
de 2 grandes quilombos brasileiros, Quilombo Calunga e Quilombo Mesquita. Quilombo Mesquita está a 30 quilômetros de Brasília, foi perdendo gradativamente as suas terras por conta da especulação imobiliária e da especulação latifundiária que nasceu com a cidade. E é uma história apagada dentro da história das artes, se a gente pudesse dizer, da arquitetura. Né? Eu não sei se existem aqui arquitetos, mas imagino que existam e que existam também historiadores da arte. Né? Desde Mário Pedrosa, antes e depois, nunca se reconheceu que Brasília, na verdade, é um território negro, antes de Brasília. Então, daí essa ideia de que o pavilhão abre com uma sala que chama Decolonizando o Cânone, que era preciso a gente reposicionar o que é a história e o patrimônio da arquitetura brasileira. E o que também a gente entendia que era mais reconhecido, né, lá fora, né, sobre a nossa arquitetura e sobre a nossa forma de pensar cidades, etc. Então, a gente achou importante fazer essa decolonização, tipo, voltar umas casas. Então, a gente está partindo desse esforço grande e contínuo de apagamento, né, que a gente precisa contorná-lo para compreender o que a gente quer apresentar na outra galeria. Então, já na expografia, né, que a gente mostrou naquela imagem, já tinha uma cor mais escura, um azul mais escuro e uma dramaticidade, digamos assim, na luz e no que a gente estava apresentando de material, que era mesmo entender, fazer uma experiência imersiva de conexão entre essa perspectiva mesmo, né, de entender o que significava esse gesto ali naquele território, o apagamento daquelas comunidades, e o que significava a gente atravessar isso para compreender, então, essas outras experiências, que são experiências pré-coloniais, mas, ao mesmo tempo, atravessaram o tempo, né, estão aí, né. E a gente usa muito, inclusive, essa noção de Sankofa, né, do tempo, para falar sobre essas experiências no pavilhão. Então, essa noção de Sankofa atravessa tudo, porque a gente está tratando o tempo inteiro de passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Inclusive, nos posicionando também, naquele momento, ali em Veneza, como parte dessa gira, né, dessa espiral. Né? Talvez mostrar a segunda sala, Gabi. E aí tem uma coisa também interessante nesse pavilhão, nessa galeria, que a gente convida a Ana Flávia Magalhães, né, que é uma historiadora da UNB, hoje diretora, né, do Arquivo Nacional. E aí a Ana Flávia faz essa curadoria de imagens dos arquivos, mostrando como essa presença estava lá, né, de mulheres, pessoas indígenas, participaram de toda essa construção, e a gente convida a Juliana Vicente, comissiona a Juliana Vicente para fazer um filme. Então, ela vai para lá, para o Quilombo, né, Mesquita, né, que ela vai, e aí ela grava, faz esse filme com o pessoal lá, e aí pega os relatos deles também, e como eles também se sentem parte da construção, né, ainda que apagados, eles se sentem parte daquela construção, né. Pode passar. Não, pode passar. Senão vai demorar muito. Vamos para a segunda sala? Sim, então, nessa sala, que a gente chamou de Lugares de Origem, Arqueologias do Futuro, que já traz essa travessia do tempo que eu falei, né, assim, no título. É uma sala mais clara, né, a maior sala que a gente tem lá no pavilhão. Ela tem também essa incidência de luz natural. Tem toda uma questão óbvia do conteúdo, né, que são essas experiências que a gente chamou, que estão relacionadas, como eu falei, com esse pensamento, esse entendimento de arquitetura mais expandida, né, mas muito conectado com o que a gente fala agora, do que é mais urgente, né, dentro dessa produção, né, conectar a arquitetura com as comunidades, conectar a arquitetura com a ecologia, pensar a materialidade dessa arquitetura contemporânea, pensar essa forma, mas não de um jeito ligado somente à coisa da função, que a gente está muito treinado para fazer, mas uma forma que também se conecte com a nossa diversidade cultural e não seja uma mera reprodução de perspectivas eurocêntricas e brancocêntricas de produção,
né? Estética e etc., né? Então, tudo isso a gente trouxe. Ali no fundo, a gente está vendo o caso do Terreiro da Casa Branca, que foi uma das comunidades que a gente trabalhou mais de perto. O Terreiro da Casa Branca é o primeiro terreiro tombado que a gente tem no Brasil. E não só é o primeiro terreiro tombado, mas como é também o primeiro monumento negro tombado. Então, e ele é tombado só em 84. Então, a gente tem uma mudança de paradigma, né, nessa compreensão do que é patrimônio, né, ali. E é um dossiê de tombamento riquíssimo para quem pesquisa a arquitetura afro-brasileira, porque ele, inclusive, coloca já ali naquele momento como o terreiro, a arquitetura de terreiro se coloca, sem a hierarquização, por exemplo, de importância do edifício em contraponto com a natureza. Ali no dossiê de tombamento da Casa Branca, as árvores são tombadas, né? Assim como o barracão é tombado. Então, isso é maravilhoso, maravilhoso para a gente. E a gente leva o caso do terreiro, mas, ao mesmo tempo, disputa pela terra, que os terreiros, já de uma forma geral, eles historicamente vão sendo empurrados, né, para as margens, para as bordas da cidade, a gente já conhece. Mas essa malha urbana chega e aí essa disputa continua, né? Assim, ela é constante, ela vai se refazendo, né? Tomando outras formas. E naquele caso que quando a gente chega no terreiro da Casa Branca, elas estão ali passando por uma situação com um edifício de 7 ou 8 andares construído dentro do terreiro de forma irregular. Então, a gente começa a acompanhar também com elas essa situação, porque estava muito conectado com o que a gente estava querendo investigar sobre terra, né? Quer complementar, Paulo? Posso complementar. Eu acho que assim tem muitas camadas, é um projeto muito extenso do ponto de vista da investigação. Pode descer um pouquinho, João, só pegar uma... Isso, vamos deixar aí. Talvez, então, tem essa primeira sala, né, que a gente está lidando com patrimônio canônico, né, e contestando esse patrimônio canônico. E tem essa segunda sala que chama Lugares de Origem, Arqueologias do Futuro, porque também são patrimônios reconhecidos, como o Gabi estava falando, como o Terreiro da Casa Branca, primeiro monumento negro reconhecido no Brasil, a Cachoeira do Iaueretê, que é uma cachoeira de todos os povos do ocidente da Amazônia, que ela é uma cachoeira mais considerada patrimônio. Tinha a retomada dos Museus das Missões, não sei se vocês conhecem, é o primeiro monumento, né, do IPHAN, reconhecido pelo IPHAN ali no Rio Grande do Sul, né, é um grande, digamos, campo de concentração jesuíta, se a gente pudesse dizer assim. Há uma retomada desse patrimônio pelos Guarani e outras experiências que a gente traz dentro desse pavilhão. Aí tem um gesto, né, que é o gesto de reconhecer nessa monumentalidade, nesse patrimônio, uma relação completamente distinta com a terra, que acho que é o que a Gabi estava querendo apontar, estava falando quando ela menciona esse papel das árvores, mas também é uma espécie de gesto crítico à fundamentação ideológica que define a ideia de modernidade brasileira, porque em sua matriz hegemônica, moderna, modernista, a ideia de que a nossa modernidade ela é fundamentalmente arraigada no colonial. E foi bacana poder vir para Minas Gerais, que eu fiz todo o trajeto. Fui até a Pampulha, olhei São Francisco de Assis, depois eu fui até Ouro Preto, né, para chegar aqui e fazer toda essa trajetória, porque o que se está se fazendo nesse momento é dizer, olha, a nossa matriz cultural ela é de fundamentação na arquitetura colonial. Tanto que o IPHAN só vai reconhecer patrimônio até os anos 80, que são patrimônios da arquitetura barroca colonial. Veja bem, o primeiro monumento negro brasileiro, que é a Casa Branca, que é onde o Brasil nasceu, né, porque a Casa Branca vai dar origem ao Gantuá, ao Ilhéu-Pont-Fonjá, né, é onde o Brasil nasceu, só vai ser reconhecido no pós-constituinte, no pós-ditadura militar, que é onde a gente vê uma espécie de abertura democrática feita pelos movimentos negros e pelos movimentos indígenas. Daí a gente trazer a imagem de Ailton Krenak como uma figura muito chave dentro desse pavilhão. Então, há um entendimento de que essa filiação ao colonialismo, né, ela não é apenas cultural, mas ela também é uma filiação que se estabelece de um ponto de vista racial, né? Quer dizer, bom, nós somos fruto de uma Europa, digamos assim, branca e europeia. E eu acho que o pavilhão ele também faz essa inserção que eu poderia dizer assim, conceitual, no campo de vista da arquitetura, no campo de vista do que é a arte brasileira. E, nesse sentido, é uma contribuição
que busca abrir, digamos assim, novos horizontes para essa disciplina tão conservadora, essa prática tão conservadora que é a prática da arquitetura. Pode, lógico, vamos passar para você, vamos falar. Foi muito legal escutar vocês. E também aproveitar que eu também não agradeci. A hora que você agradeceu, que eu lembrei, né? Obrigada, Gabi, Paulo. Isso. Obrigada a Gleice Kelly, o João, toda a equipe do Inhotim, que, né, fez o maior esforço, tradutores, o pessoal que trabalha nos carrinhos, o pessoal que estava na comida, preparando comida para a gente, né? Muito esforço, muito trabalho coletivo, né? Gente, prover a vida. Então, eu acho que quando vocês propõem, né, essa revisitação do cânone moderno colonial, ela parece evocar dois movimentos, assim. Um movimento revisionista de entender o que esse cânone moderno colonial apagou. Isso já é um gesto de violência, né, quando ele se coloca numa posição hegemônica, mas também o de construir uma outra visibilidade, né, para aquilo que houve uma tentativa de apagamento, mas não se apagou. Continuou vivo, né, resistindo, reexistindo e construindo muitas coisas. Mas essa tensão, eu diria, né, essa oposição, ela continua se projetando no contemporâneo, né? Então a gente tem Terra, Pachamama, e tantos outros nomes lindos para pensar a terra, para pensar o território, mas a gente também tem a terra commodity, a terra mercadoria, a terra propriedade privada, né? E há uma coabitação de mundos ali, né? Gerando, inclusive, muitos conflitos e tensões e violências. Pensar que o significante reforma agrária foi sustentado no Brasil durante muitos anos pelo MST, né? E fora do sistema político. A entrada desse significante no debate político trouxe o regime ditatorial de 64. Então, a luta, né, a disputa pela terra, nessa chave moderno-colonial, é muito feroz, né? E aí eu fico pensando isso, né? Esse gesto que vocês fazem de cobrir o pavilhão, né, com terra, de tentar fazer esse gesto lindo, assim, de sacudimento nessa estrutura também extremamente colonial, nessa disciplina, né, evoca muitos encontros de mundos que estão dentro dessa condição difícil, conflituosa, cercada de violências, estruturalmente segregada, gerando segregação, né? E aí eu queria que vocês contassem um pouco desses processos de encontros que vocês construíram com o trabalho de curadoria, e que não só, né? Porque ele já vem de antes dos trabalhos de vocês, né, Gabi, com esse trabalho lindo das arquitetas negras, né? Esse trabalho de autodefinição, de construir linguagem para se expressar nesse mundo da arquitetura. Eu tenho um trabalho do Paulo que eu admiro muito, que é o Terra e Memória, que eu acho incrível, porque é um trabalho que coloca a arquitetura para advogar pelo chavante, né? Enfim, isso é maravilhoso. Tem tanto uma releitura do passado quanto uma projeção no presente. Então, eu queria que vocês contassem um pouco assim desses processos de encontros com essas comunidades, que não se restringiram àquele momento da curadoria, mas se distenderam também no tempo, né? Vem de antes, se projetaram para depois, né? Eu estava, enfim, me preparando para estar aqui com vocês e vi no Instagram da Casa do Alucar as mulheres, né, de lá, as tecelãs, comemorando, falando: olha, os nossos tecidos ajudaram a vencer a Bienal de Arquitetura de Veneza, né? Nós vencemos, axé, né? Uma coisa super, realmente, que você sente que as pessoas estão dentro de um processo colaborativo, que elas foram muito respeitadas dentro da sua colaboração para esse processo, né? Então, eu queria escutar um pouco de vocês sobre esses processos curatoriais e como que, né, como driblar essas dificuldades dos conflitos, das tensões e das violências que nos perpassam, e, ao mesmo tempo, construir boniteza com tudo isso. Eu começo?
Bom, eu acho que assim tinha uma coisa importante que é a gente já, como você falou, a gente já trabalhava de certa forma com essas comunidades. Então, assim, Paulo já tinha uma experiência, né? E a gente se dividiu nesse sentido, porque só para chamar uma atenção, isso é um trabalho que é produzido em 4 meses. Então, assim, a gente não tinha. A gente teve 3 semanas para construir a proposta de curadoria, e depois 4 meses para produzir tudo até a abertura em Veneza. Então, é um trabalho que 2 pessoas, né? Então a gente se dividiu. Paulo foi para o Amazonas, né? Fez as viagens, ficou lá com o pessoal produzindo isso com eles lá, e eu fui para Salvador. Então a gente já eram comunidades que a gente já tinha proximidade. Né? Bom, eu acho que nós dois não acreditamos, né, nesse trabalho feito a toque de caixa com nenhuma comunidade. Então, assim, a gente já tinha essa aproximação, já fazia investigações próximas do que a gente levou para Veneza. Então, a gente seguiu nisso, contornou isso para tomar essa forma para a gente apresentar lá, digamos assim. O que em todas essas questões, porque todas têm inúmeras questões que são relevantes, urgentes, etc., o que a gente pode usar dessa plataforma, que era o pavilhão, né, para apresentar? O que faz sentido para vocês também? Então, isso foi sendo construído, não tinha uma resposta para isso imediatamente. Né? Então, acho que, por isso, também, elas se sentem e são parte desse prêmio. Esse prêmio é nosso. Né? A gente celebra junto, né? Acho que exatamente por isso, porque elas fazem parte da construção. No caso do terreiro da Casa Branca, eu tenho essa pesquisa, né, sobre a arquitetura afro-brasileira, sobre essa genealogia da arquitetura afro-brasileira, e dela eu tento identificar alguns padrões referenciais, que é menos para uma vontade de categorizar essa produção, mas mais uma vontade de entender, nós, grupos de arquitetos e arquitetas negros no Brasil, que a gente faz parte de um campo que é coeso e que ele está aí há muito tempo. Então, nós somos o resultado disso e continuamos girando essa roda. Né? Então, a minha pesquisa vai muito nesse sentido, e aí a síntese dessa arquitetura afro-brasileira, para mim, está no terreiro de Candomblé. E como Casa Branca é esse primeiro, né, e é onde a gente tem mais documentação oficial, porque, obviamente, a gente tem muitas documentações orais e de outras formas em outros terreiros, a Casa Branca acabou sendo esse terreiro que está mais próximo. E elas nos acolheram. Elas acharam interessante também participar desse trabalho e mostrar o que era mais urgente para elas ali naquele momento, que era aquela invasão. Então, estava conectado diretamente com a nossa temática. Né? Total, acho que eu vou até mostrar um pouco dessa questão da invasão, que é legal, porque mostra como o projeto tem uma dimensão para além de Veneza. Não sei se alguém poderia me ajudar com os slides, por favor. Pode descer, pode descer, pode descer. Aí, próxima, por favor. Então, assim, pode subir um pouquinho, rapidinho. Terreiro da Casa Branca, primeiro monumento negro trombado, processo constituinte, pós-ditadura militar, abertura democrática. Próximo. Próximo, por favor. Uma imagem do terreiro da Casa Branca, do dossiê que Gabi comentou. Próximo, por favor. Gabi fazendo sua visita. Algumas imagens que a gente trouxe do dossiê. Próximo, por favor. Instalação. Próximo. Próximo. Ministra Margarete esteve presente, mandando o axé lá para a gente. Próximo, por favor. Aí é uma imagem interessante, porque a gente vê um posto de gasolina invadindo o terreiro, já em 1984, ou seja, no momento que ele estava sendo tombado, esse patrimônio já estava sendo ameaçado por esse posto de gasolina. Próximo, por favor. Casa Branca luta pela terra, imagem histórica. Próximo, por favor. E aí, quando a gente chegou lá, essa história que Gavi estava comentando, tem esse edifício, que é um edifício construído ilegalmente, tem toda uma história atrás dele, potencialmente envolvimento com milicianos locais, e estava ameaçando uma das casas de Orixá, que é essa Casa Rosa, e a Casa Branca estava fazendo uma campanha para demolição desse edifício que ameaçava o patrimônio. Próximo, por favor. Que aí, só para fazer um adendo, essa campanha ela é uma campanha depois de assim
muitas tentativas de barrar isso com a prefeitura e com os outros órgãos responsáveis em Salvador. Então, essa campanha foi meio que o estupim para elas, né? Levar isso para a internet e esperar que as pessoas apoiassem de alguma forma para elas receberem atenção, porque elas começaram isso quando não tinha nada, né? E o edifício cresceu 7, 8 andares. Né? E aí uma coisa que a gente fala, eu não sei se a gente vai ter alguma imagem disso, que essa apresentação é um pouco antiga. Eu sempre falo assim, quando eu vou mostrar o projeto, que eu não acredito em coincidências. E depois que a gente ganhou o Leão de Ouro, o primeiro lugar que a gente apresentou o Leão de Ouro foi na Casa Branca. Tomara que a gente possa mostrar esse vídeo. E o Ministério Público e o IFAM embargaram a obra e mandaram demolir esse edifício. O que isso quer dizer? Né? Que a questão da representatividade numa Bienal de Arquitetura, ela tem uma dimensão reparatória que vai além do simbólico, né? Que ela tange o território, ela toca o território, né? Ou seja, de alguma maneira, o Leão de Ouro contribuiu para a proteção daquele território. Será que a gente consegue mostrar o vídeo? Sim, eu acho que é o último slide, gente. Você segura um pouquinho, só para explicar o contexto? Dá uma pausa, por favor. Só para falar, quando a gente ganhou, nós fomos premiados com o Leão de Ouro, aí a primeiro lugar que o Leão de Ouro foi exibido publicamente foi a Casa Branca, porque a ideia era de que ele tinha que voltar de onde veio, né? E nesse vídeo que a gente está vendo, a mãe Neuza, de Xangô, a gente levou o leão para a comunidade e ela está apresentando o leão para a comunidade e ela está falando o seguinte: bom, o leão veio para defender e proteger esse território. Pode dar o play, por favor. Não chegou, meu pai. Aqui, ó. Aqui a porta chegou. Pega a chave aí. Vai ver que a chave chegou, tá? Pega a chave. Oxi. Aqui, ó, meu pai. Aqui a transformação. Esse ouro brilhe muito mais no nosso terra. O Senhor traga coisas boas. Traga pessoas boas para a nossa terra. E todos aqueles que adentrarem essa casa, que consiga tudo que almeja, que o Senhor transforme. Que cada pessoa que adentre esse evento seja feliz com todo o nosso conhecimento. Então, o Senhor é merecedor dessa grande conquista. Quem trouxe tudo isso foi o Senhor. Que nós possamos mostrar e voar como o Senhor está sempre voando aí no seu território, o Senhor. Não, acho que, enfim, essa passagenzinha. Várias. Ela dá uma gira. Algumas. O artefato mudou de uso completamente. Exatamente. Troféu para... Exatamente. É o que a gente fala, né? De alguma maneira, o leão tem uma dimensão reparatória. E eu acho que isso é o mais significativo, talvez, para a gente, de que esse trabalho... Porque a gente não conseguiu levar ninguém para lá, não tinha dinheiro para levar ninguém para lá, não tinha dinheiro para fazer nada com as pessoas, trazer as comunidades, etc. e tal. Isso era muito frustrante, porque geralmente você está trabalhando numa exposição desse porte e você está fazendo aquilo, digamos assim, para inglês ver, né? Em certo sentido, né? E o fato de ele ter podido voltar... E a gente queria muito também, né, escutar de vocês e comentários, perguntas, algo que possa também aqui colaborar para a nossa conversa, né, nesse ambiente tão bonito. Olá, boa tarde. Eu não sou Adriana, mas eu sou da turma dos arquitetos também. Certo. Gente, meu nome é Maurício, eu sou da Universidade Federal de Ouro Preto, do curso de arquitetura também. E foi curioso, como vocês falaram, dessa viagem, né, de fazer esses trajetos e de ir para a cidade colonial, e aí eu fiquei super curioso assim em relação a Ouro Preto, assim, essa visita a Ouro Preto, como é que foi esse outro olhar a partir dessa pesquisa decolonial, assim, tudo. Eu fiquei curioso, o que vocês tiveram acesso, assim, tudo, o que chegou até vocês, assim, nesse reolhar Ouro Preto?
A gente não fez uma viagem para Ouro Preto para o pavilhão. Eu fiz agora que eu vim para cá. Aí eu falei, poxa, vou fazer toda essa trajetória, digamos assim, de novo, né? Que é uma trajetória pedagógica, né? Toda a escola de arquitetura, você vai ver a Pampulha, depois você vai ver São Francisco de Assis, aí você fala, olha, é parte do mesmo... É o fio da meada, como diria o Lúcio Costa, né? Se você for olhar o pensamento do Lúcio Costa, ele é um pensamento extremamente racializado e racista, né? Da maneira como ele emergiu como teórico, né? E como ele teorizou a arquitetura moderna brasileira, tem um fundo, um lastro fundamentalmente racializado e racista. A ideia de uma arquitetura luso-brasileira, ela não é apenas uma ideia cultural, ela é fundamentalmente um conceito racial, né? E no meu entender. E talvez acho que no entender da Gabi. No meu, com certeza. E então, esse território é muito importante para isso, né? Porque aqui foi fomentado um pouco isso, né? Aqui está um pouco essa matriz, né? Desse pensamento ideológico. Então, vir para cá, estar aqui, estar apresentando isso aqui é muito bacana para a gente. Acho que essa ida para Ouro Preto. E, coincidentemente, Gabi também teve recentemente Ouro Preto. E você podia falar um pouco do seu projeto também. Bom, eu sou mineira, né? Formei aqui em Belo Horizonte e é isso. Qualquer faculdade de arquitetura que não precisa de muita investigação leva todo mundo para Ouro Preto. Então, eu tenho essa vivência, né, da minha formação em Belo Horizonte e Ouro Preto. Também tenho uma vivência pessoal, né? Minha família é de Mariana, então bem próxima ali uma parte da minha família. E eu, em termos de trajetória e de pesquisa, eu vou chegar ainda em Ouro Preto. Eu acho que eu estou numa fase ainda de construir uma base de entendimento muito estabelecido dessa arquitetura afro-brasileira para conseguir dar esse passo e compreender por outras perspectivas o que foi feito ali, por quem foi feito e etc., sabe? Porque a minha formação sobre a Ouro Preto, ela é colonial, ela é racista, ela é uma compreensão de arquitetura que eu me desvio agora, né? Então, assim, eu acho que vai chegar nesse caminho da minha pesquisa, mas ainda não chegou. E eu fui agora em julho como um exercício de voltar lá depois disso, assim, e foi muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, fiquei, inclusive, querendo saber, porque, quando eu me formei, não tinha faculdade de arquitetura lá. E fiquei querendo saber como a Faculdade de Arquitetura de lá está investigando essas questões que não estão nichadas mais, elas são urgentes do pensamento contemporâneo de arquitetura, do debate, né? Então, fiquei com vontade de me conectar mais, mas isso ainda vai vir, sabe? A gente é super curioso, só orientando o comentário, porque a gente também chega lá com essa percepção racista, né, classista, assim, tudo. E a gente aprendeu com o Lúcio Costa, Paulo, assim, tudo que o Lúcio chegou de um ponto mais alto em Ouro Preto e olhou para o centro histórico e falou: isso é a arquitetura e o patrimônio luz brasileiro. Só que nas costas dele estava toda o patrimônio minerário das minas, das construções que fizeram aquela cidade surgir. E que, na verdade, era conhecimento africano, né? A engenharia toda de Ouro Preto é a engenharia africana, né? E isso não se reposiciona na história, né? Assim, tudo. E foi a partir daí que a gente foi construindo também um outro entendimento, assim, né? De como é que se entende. E nós fomos guiados pelos pretos também, assim, tudo, do Morro de Ouro Preto. Acho que dicas muito bom, assim, né? Porque eu acho que, por ser esse lugar, né, de muitas tecnologias africanas, essa faculdade de arquitetura ela devia estar centralizada nisso, investigando muito isso, porque tem tecnologias africanas ali, tem tecnologias afro-brasileiras já de um outro momento, então tem uma junção de tudo isso acontecendo numa época onde era essa tecnologia que construiu grandes cidades em África, grandes arquiteturas em África. Então, eu entendo que essa faculdade tem a oportunidade, né, de ir no cerne desse conhecimento que em outros lugares no Brasil talvez não tenha, né? I want to go to the racist and colonial nature of architecture, but I'm really interested in how both of you think about a different way of
cutting into that racist and colonial history, and bringing together the work with families and groups in the Amazon and these Afro-Brazilian traditions that are erased. As a, on my professor hat, and a decolonizing hat, right? Forget about the decolonizing. One of the things we all know, and it's not just me, we know that people like Hannah Arendt and others justified the sadistic destruction of worlds in what came to be called the Americas, Australia, and etc., on the basis of the lack of, quote, architecture, right? And then you have, Kochev and all those folks doing, Hegel, that shit, which get dug into Western critical theory. The same kind of separation between those, and I'm just going to use the racist line, those who are not civilized enough to build something they can inhabit in a permanent sense so that they can develop blah, 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 right? So that's, I'm interested in, it's not a tension, it's a conversation in the work. On the one hand, thinking about these architectural structures that supported enormous cities, right, in West Africa and East Africa, Central Africa, and all that, right, these empires, these trade routes, right, and forms of dwelling that we can either say, well, that's also an architecture, or we can say, yeah, I know, right? Why are we, yeah, exactly. So I'm interested in this conversation. Like, it's obviously a dialogue. And how do we, in terms of the Afro-Brazilian, like, ways of dwelling, say, fuck, that's not that, like, no to architecture, with, or something, some other, right? And at the same time saying, we don't have to have an architecture. Me interessa muito falar sobre o racismo e colonialismo e a sua conexão com a arquitetura. Como que vocês pensam, quais são as diferentes perspectivas que podem vir do racismo, do colonialismo, e como que, no Brasil, é feita essa associação entre família, habitação, grupos de habitação na região amazônica e tudo mais? Como é feita essa conexão com a tradição afro, né? E agora aqui um pouco, usando o meu chapéu de descolonização, né? Tem um tanto de gente falando bobagem, Hannah Arendt, por exemplo, que justifica o sadismo e a destruição e toda a bobajada que eles falam para formar o que se chama hoje em dia de Austrália, de América, enfim. É uma separação. É uma separação entre aquelas pessoas que se colocam no papel de desenvolvedoras e de pessoas que fazem com que o desenvolvimento aconteça. É uma conversa que não necessariamente precisa ter tensões. Como que nós conseguimos discutir as estruturas de África? As rotas comerciais, a habitação, que não é habitação, mas que é considerada arquitetura também. Isso tudo é um diálogo. E a mim interessa muito saber como, no Brasil, esse tipo de diálogo acontece. Queria que vocês falassem sobre isso. Vou responder em português. Obrigado pela pergunta. Vou responder utilizando uma frase de um amigo meu, um professor, se eu pudesse dizer assim, chama Michael Hackenberger. Ele é um arqueólogo que trabalha na Amazônia. E ele fala assim, a falta de evidência não é evidência da falta. The lack of evidence is not evidence of lack. Para os olhos da cultura
ocidental, colonial moderno ocidental, principalmente arqueologia, né? O que era a civilização? Era toda aquela trajetória, digamos assim, ideológica que vai ligar as civilizações antigas, as grandes construções, que eram, né, lugares desérticos, pedras, etc. e tal. Então eles chegam na Amazônia e eles não conseguem identificar aquilo que era familiar para eles, vamos dizer assim, né, que eram esse tipo de cidade. E ele fala assim: a gente tem que limpar as nossas lentes para poder entender que esses espaços eram fundamentalmente espaços planejados e construídos. E hoje, né, que é uma coisa que, se você vai falar com lideranças indígenas, etnobotânicos, né, dos povos originários, eles identificam essa floresta como um espaço saturado de memória, saturado de história, ou seja, paisagens de alguma maneira projetadas e construídas, né? E hoje a gente vê a ciência vendo isso, né? É uma coisa que, assim, a gente sabe de histórias orais, e eu imagino que a Elizabeth sabe, né, bastante disso, a gente estava conversando um pouco sobre isso. E a ciência hoje está mostrando isso, né? Então você tem uma espécie de revolução na arqueologia, né, que está te permitindo ver que esses espaços que eram considerados não civilizados ou primitivos justamente porque não tinham arquitetura, na verdade eles têm uma forma de arquitetura que é radicalmente diferente do que a sociedade ocidental, digamos assim, planejou. E acho que, no meu entender, talvez uma coisa que eu compartilhe com o Gabi, é que esse tipo de arquitetura ele se baseia num princípio completamente distinto da sua relação homem-natureza, humanidade-terra, que é uma relação que não é, digamos, fundamentada num paradigma extrativista, capitalista, escravocrata, como tal o capitalismo surgiu, que é de você fazer uma violenta contra os corpos e contra o corpo da terra lá mesmo. Uma das coisas do pavilhão que a gente traz é a terra preta de índio, que é uma das evidências mais significativas que a Amazônia, como os arqueólogos estão mostrando, é um lugar projetado, cultivado, planejado, não da maneira que a gente vai entender uma ruína tradicional, mas é uma outra forma de ruína. E aí eu queria mostrar um detalhe que a gente fez. Dá para subir uma imagem? Talvez abaixar, então. Terra preta de índio é considerada hoje uma das terras mais férteis do mundo, né? E ela é uma terra considerada muito importante para o câmbio climático, né? Para você combater o aquecimento global, porque ela segura muito carbono, né? Então, os laboratórios europeus estão fabricando essa terra preta de índio, eles chamam de biochar. Eles estão fabricando e patenteando essas terras. E como a gente não podia levar uma terra da Amazônia, o que a gente fez? A gente comprou de uma empresa alemã um pacote de terra e colocou no centro do pavilhão, e falando: olha, essa terra prova que esse tipo de conhecimento de desenho da paisagem é o conhecimento mais contemporâneo que a gente tem hoje para lidar com a terra, mas que, ao mesmo tempo, esse patrimônio está sendo expropriado, continua sendo expropriado. Então, é um pouco isso que o pavilhão também buscava falar. Eu faria um complemento em relação a essa questão, que eu acho que a gente também tem uma dimensão da educação extremamente importante. E eu insisto, né, como professora, e o Paulo também como professor, né, que a nossa formação ela ainda está muito distante, né, dessa compreensão de que a gente poderia estar gastando muito mais tempo investigando no que a gente tem de conhecimento do nosso território, do que tentando reproduzir uma coisa que não tem nada a ver, não é boa para o nosso clima, não é boa para a nossa cultura, não responde às nossas necessidades sociais, não responde a nada, simplesmente nada. E a gente tem feito um esforço contínuo de continuar fazendo isso, né? E entendendo só isso como arquitetura, e chamando todo o resto, que são tentativas, né, que a gente tem, digamos, em meios informais de produção de arquitetura, que poderiam estar servindo como um exercício de pensar essa produção que responda ao que a gente precisa mesmo no nosso território, né? E que são chamadas não são reconhecidas como arquitetura, ou são chamadas de arquitetura sem arquiteto, que é aquela noção que foi construída lá nos anos 50, 60, e que foi feito aquele percurso inteiro para provar essa arquitetura sem arquiteto. Mas
existe arquitetura sem arquiteto? Essas pessoas são arquitetos, do meu ponto de vista, elas são. Elas projetam, elas executam, elas pensam espaços que acolhem comunidades, que coexistem com a natureza, que fazem um exercício constante de pensar a materialidade disso, porque se muda o território, muda a materialidade, então o concreto não é uma resposta para tudo. Então, assim, isso me interessa mais. Eu acho que a gente devia estar se esforçando mais nisso, sabe? Até puxando aqui uma coisa que o Stefano estava falando, talvez a gente precise positivar o termo arquitetura sem arquitetos, tirando ele da chave racista colonial que ele foi colocado, e pensar como uma arte sem artista, uma arquitetura sem arquitetos, né, uma cidade sem planejador. Ou seja, sem o individualismo, né? E o que vem junto com ele. Eu vou ser tirana, assim, só um pouquinho. Eu vou contar 2 casinhos rápidos e vou passar a palavra para o Braulio, meu colega também, que pediu para fazer uma pergunta, e avisar vocês que vai ter que ser a última pergunta, infelizmente, porque o nosso tempo já está acabando. Os 2 casos que eu queria contar rapidinho. Primeiro, Adriano, por isso que eu falei seu nome. Você vai lembrar desse caso. A gente estava tendo aula com 2 mestras Chacriabá, lá na UFMG, construindo uma casa, né, que é construída com barro e que leva uma pintura extremamente sofisticada, que é a pintura do Poá, né? Essa casa do Toá. Essa casa existe. Dona Libertina, Dona Lourdes, eu ia mencionar os nomes delas agora, do povo Chacriabá, e um aluno da arquitetura que estava fazendo o curso com elas fez uma proposta, falou, acho que para Dona Libertina, se não me engano, falou, Dona Libertina, quem sabe a gente não faz um acordo e a gente consegue construir a casa de algum jeito, a gente casa alguma tecnologia daqui, que a gente tem da arquitetura, com a sua, e a gente vai fazer uma casa que dura mais tempo. E ela falou, meu filho, eu acho que isso não é bom, não, porque se a gente construir uma casa que dura mais tempo, vai ter uma geração que vai crescer e a casa não vai cair e a gente não vai poder ensinar para essa outra geração a poder fazer a casa, né? Então, é isso. O outro caso que eu queria contar, rapidinho também, é de Raquel Ronick, fazendo, na época, mestrado na FAO, né? E ela queria, esse caso foi contado pela irmã, Sueli, né? Numa entrevista, ela queria aprender como é que as cidades brasileiras foram construídas e queria ir para os terreiros de Umbanda e Candomblé para perguntar para os pretos e para as pretas velhas como é que as cidades brasileiras foram construídas. Afinal de contas, quem detém um conhecimento muito antigo dessa construção, que, inclusive, vem da África, né? Vem do continente africano. E, bom, essa ideia não foi muito para frente, né? Ela foi considerada uma ideia não científica, né? Um método que ainda não havia espaço para ele ali na FAO. Eu estou trazendo tudo isso porque acho que vai muito ao encontro da pergunta da Elizabeth e com tudo que vocês responderam agora, porque a gente está diante de regimes de conhecimento que operam formas de transmissão, de pesquisa, que operam formas de entender o que é o objeto da arquitetura, ou de um fazer que faz arquitetura sem se denominar assim, ou sem se separar das outras atividades da vida, né? Como a arte, como o comer, o beber, o produzir a própria existência, né? Então, era isso só para passar aqui para o Braulio. Ver com essa fala sua. Primeiro que, por uma coincidência enorme, a Raquel Ronick estava na minha banca segunda-feira agora, de mestrado, e ela contou essa história que você contou, e ela falou que ficou super feliz de ver que agora a gente está construindo, né? Nós, pessoas negras, estamos na universidade construindo dentro da Faculdade de Arquitetura esse conhecimento, né? Ela falou que, na época, ela ficou muito triste, foi para os Estados Unidos, desistiu dessa pesquisa, achou que ela estava fora do tempo, e depois voltou, enfim. E a outra coisa é que, assim, só concluindo isso que você falou no final, é que quando eu comecei a investigar a coisa da arquitetura de terreiro, quando eu cheguei no terreiro da Casa Branca, eu perguntei para a Ekedzinha, que é a mais velha de lá hoje, e falei, não, Eked, eu queria investigar um pouco mais como vocês fazem arquitetura e tal. E ela falou comigo, que arquitetura? E eu falei, tá bom, então tá. Então é desse ponto, entendeu? Esse é o ponto que eu preciso chegar, né? Qual arquitetura? Entendeu? Mas eu passo não, eu já tenho. Não, eu só
contribuindo com a discussão aí sobre o cânone, né? Eu acho curioso a gente falar do barroco mineiro como arquitetura luso-brasileira, principalmente porque a arquitetura religiosa portuguesa é completamente diferente das igrejas barrocas. E a arquitetura religiosa mais parecida com as igrejas barrocas, efetivamente, são os templos taoístas, budistas e zen-budistas do sul da China. Tem inúmeros elementos comuns, né? Como é que chama? O altar lotado de figuras, as espirais, as linhas inclinadas. Então, tem uma profusão de elementos. Inclusive, o tal do anjinho barroco é uma figura chinesa, o fogo-fato, todos esses elementos. E a composição intoxicante deles, né, de transe, eles são certamente coloniais brasileiros, mas não são portugueses. Então, eu estou colocando isso assim, porque a gente pode ver, inclusive, o cânone como já uma apropriação de uma forma cultural que, no Brasil, teve um florescimento enorme por motivos que têm a ver mais com a maneira como essas formas catalisam modos de ser coletivos, né? São máquinas de generalizar o outro, que têm correspondência e pertinência em outro contexto, distante geograficamente, mas próximo do ponto de vista das questões cosmológicas que se colocam. Colocando aí claramente assim, a recusa do taoísmo de falar de uma transcendência e a dificuldade do barroco de pensar depois da existência. Eles têm uma confluência que aparece na forma, né, nesse desenvolvimento formal e que, de certa maneira, indica para a gente que, mesmo no que a gente considera cânone, já existe um contra-cânone, já existe mídias dos vencidos e tecnologias dos vencidos adormecidas neles, né? Dificilmente a gente vai encontrar algum recurso, pensando principalmente o barroco como mais do que um complexo arquitetônico, mas também o arranjo cultural que produziu a sala de aula, o cinema, né, e que é uma permanente utilização da ilusão como forma de produção de realidade. Ele também, o barroco, ele é mais do que simplesmente a negação da dominação colonial, mas também ele contém um aspecto utópico de produção de um futuro imaginário comum, que é esse de usar a ilusão para fazer as coisas se tornarem reais, assim. Então, assim, só jogando essa do barroco, porque, assim, eu acho importante vocês irem a Ouro Preto, mas vocês devem ir também à Capela do Ó, em Sabará, devem ir na Igreja de São Francisco de São João del Rei, que são lanternas mágicas, né? São máquinas de produzir pertencimento coletivo e que são extremamente parecidas com os templos. Quem for para o templo de Amá, em Macau, vai enxergar, inclusive, a figura de uma divindade com véu de pérolas. Eu acho que, assim, eu imagino que tem várias trajetórias, né? Várias diásporas ali, talvez, né? Incorporadas ali. E eu não acho que esses conhecimentos dos vencidos, como você colocou, estejam silenciados. Eles foram silenciados em prol de uma construção ideológica realizada através da arquitetura como vetor fundante da ideia de nacionalidade, principalmente operacionalizada por seu principal teórico intelectual, que é o Lúcio Costa, que vai ser reproduzida por todos os historiadores da arte depois dele, até chegar numa pessoa radical como Mário Pedrosa, quer dizer, o barroco tem uma origem lusa. Claramente deve ter, e acho que assim, traçar diferentes origens. Eu acho que o que Gabi está falando é um pouco disso, né? Como é que a gente vai começar a olhar aquela materialidade de uma outra maneira, sobre uma outra forma tecnológica, etc. e tal. Ao ponto de que Lúcio Costa, depois que ele abandona a fase eugenista dele, né, quando ele defendia claramente o embranquecimento da população, ele vai ler o Gilberto Freire, e aí ele tem que inventar um esquema macunaímico para explicar a arquitetura brasileira. Ele vai falar assim, não, na verdade, teve uma influência do indígena e teve uma influência dos negros ali, que eram povos bárbaros, mas que depois eles vão se mostrar muito sábios artesãos. Então, no fundo, uma construção ideológica. E Ouro Preto, na sua reforma realizada pelo IPHAN
né, que vai tentar restituir uma monumentalidade que ela já não tinha mais, porque ela era a capital até Belo Horizonte ser construída nos anos 30, então ela era uma cidade modernizada. Eles vão demolir várias partes de Ouro Preto para restituir essa monumentalidade barroca. Ela é, no fundo, um produto ideológico dessa construção de brasilidade que a gente tem que, no fundo, minar, né? No fundo, é um pouco isso. Eu acho que, bom, como é que é o termo? O que do vencido? Eu acho ruim. Nossa, mas quem é o vencido, no caso? Acho que a gente tem que pensar sobre quem é vencido. Quem não conta a história. Mas as histórias são sempre contadas. Sempre contadas. Eu acho que elas são sempre contadas, né? A gente tem que rever sempre os contextos onde a gente escuta as histórias, sempre, né? Onde a gente está. Mas eu acho que assim, não cabe, porque muita revolução estava acontecendo quando esse barroco estava sendo construído, né? Imagina se um grupo de pessoas pode ser lido como vencido e estava construindo aquelas contenções de pedra com uma tecnologia que não longe de ser, né, esse entendimento. Mas eu penso que a gente, enquanto a gente estiver buscando raiz europeia na nossa produção, a gente já está falhando de base, de saída. Porque a nossa matriz cultural ela não é europeia, né? Ela é muito pouco europeia, ela é muito mais negra e indígena. Então, se a gente continua nesse lastro, assim, numa brecha que a gente tem para buscar essa referência só ali, buscando só ali, eu acho que a gente já está falhando. Então, a gente tem que mudar o nosso ponto referencial, nossa guia, né? E se orientar por outros lugares, senão a gente fica aí buscando para que essa necessidade tão grande, né, de construir isso, sendo que eles estão lá. A prova disso é que esse pavilhão ganhou um Leão de Ouro pela primeira vez com esse conhecimento na Europa, com o júri todo europeu. E a gente continua buscando luz, alguma coisa na nossa produção. Então, assim, a gente precisa melhorar isso, no meu ponto de vista. Né? Melhorar. De cara. Aqui, inclusive. Com essa nota, a gente termina, encerra esse diálogo. Estou muito agradecida de ter podido ter a honra de estar aqui com vocês, Paulo e Gabi. Obrigada. Estou muito honrada e emocionada. Imagino que todo mundo que está aqui também está, né? Aprendemos muito e foi muito bonito estar aqui com vocês. Obrigada também a quem proveu toda a condição para a gente estar aqui. Com certeza. Viu? Obrigada, gente. Terra. Obrigada, Inhotim. Por terra e território.